Alfred Nobel nasceu no dia 21 de outubro de 1833, em Estocolmo, na Suécia. Não havia muita informação sobre a sua infância, mas quando ele era criança, estudou na escola Clara School, na qual foi considerado um bom aluno, recebendo pequenas gratificações, o que fez com que ele se empenhasse pelos estudos. Até que no ano de 1838, seu pai recebeu uma oportunidade de emprego na cidade de São Petersburgo, na Rússia. A Rússia estava com uma oportunidade muito boa, uma política bem boa com os estrangeiros, o que favoreceu Emanuel Nobel, pai de Alfred, que era um engenheiro que desenvolveu as minas navais, as quais chamaram a atenção de César Nicolau I e foram muito úteis para se defenderem na Guerra de Crimeia. Com o fim da guerra, o César não tinha mais interesse na família Nobel. Com isso, Alfred e seu pai e seu irmão Emil retornaram a Estocolmo, enquanto Robert e Ludwig, também irmãos de Nobel, permaneceram na Rússia. Investiram em uma indústria de petróleo, Nobel, a qual foi uma produtiva, tornando uma das famílias mais ricas da época. Alfred se concentrou na nitroglicerina, fazendo laboratórios para a produção e os seus estudos de substância. Em 1863, recebeu a patente de um denodador, a qual possibilitava uma explosão mais controlada. Um ano depois, em 1864, houve uma explosão no seu laboratório, ocasionando a morte do seu irmão Emil e alguns funcionários. Até que, em 1867, ele descobriu que a mistura da nitroglicerina com o diatômato resultava em uma pasta que podia ser moldada e que não detonava tão facilmente assim, como as substâncias comuns, mas sim com o seu detonador. Ele patenteou essa explosão controlando a dinamite, a qual era aplicada em mineração, obstrução e com intuito benigno. Devido à sua vasta gama de aplicações, a dinamite era muito vendida, o que tornou Alfred um homem muito rico, o que possibilitou que ele continuasse investindo na dinamite, aprovando-a cada vez mais. Então, no dia 10 de dezembro de 1896, Alfred Nobel morreu com 63 anos de idade, por conta de um derrame cerebral, com 357 patentes, e em um testamento deixou 94% dos seus ativos fossem utilizados em um fundo à doação distribuído em 5 partes iguais, as quais seriam direcionadas às pessoas responsáveis pela maior descoberta ou invenção nas áreas da física, química, medicina, literatura e paz. Alfred Nobel era um homem de múltiplos talentos e interesses. Além do seu profundo envolvimento na ciência, ele também tinha uma paixão pela linguagem e pelos idiomas, embora tenha um destaque em sua pesquisa de químicas e invenções. Nobel também dedicou ao seu tempo nos estudos de diferentes línguas. Além da sua língua nativa, o sueco, ele dominava o inglês, francês, alemão e russo. Sua habilidade em múltiplos idiomas não apenas refletia sua mente curiosamente, mas também era ferramenta valiosa em sua vida pessoal e profissional. O que é o Prêmio Nobel? Bom, o Prêmio Nobel é uma série de prêmios internacionais concedidos anualmente em diversas áreas. Os laureados, indivíduos e organizadores são selecionados por comitês e especialistas por cada campo. Cada premiado recebe uma medalha de ouro, um diploma e uma quantia em dinheiro, que varia anualmente. O Prêmio Nobel é amplamente considerado um dos mais prestigiados prêmios do mundo. Em seus respectivos campos, tem um impacto duradouro no avanço do seu conhecimento e no conhecimento humano, na produção da paz e do entendimento global. A formação de Nobel continuou quando seu pai enviou para estudar química em Paris, em 1850. O objetivo de Emanuel era que Alfred se tornasse um engenheiro. Porém, ele acabou se tornando-se industrial com foco na produção de explosivos. Em Paris, ele trabalhou com Jules Pellows e conheceu Ascani Sobremo. Como seu pai trabalhava produzindo explosivos, Nobel viu na glicerina uma possibilidade interessante de lucro. Ele se dedicou por anos a encontrar uma forma de torná-la-se estável e segura para que fosse usada na produção de explosivos.
Antes de retornar para a Rússia, Nobel ainda passou tempo estudando nos Estados Unidos. De volta à Rússia, em 1852, passou a trabalhar na empresa de seu pai, cujas condições permaneceram boas até 1856, porque fornecia armazenamentos explosivos para o exército russo. Com o final da guerra, houve o fim do contrato com o exército russo. Isso levou a empresa a uma complicada situação financeira. De sua casa. Era uma austriaca chamada Berta, mas que abandonou o trabalho semana depois de tê-lo assumido para casar-se com Arthur von Salter. Assim, o nome dela começou a ser Berta von Walter. Ao longo de sua vida, Nobel foi homenageado diversas vezes por conta de todas as suas invenções, chegando a se tornar-se um membro da Academia Real Sueca de Ciência. Ele também recebeu um doutorado honorário pela Universidade de Uppsala, na Sueca. Além dos explosivos, Nobel investiu no dinheiro e na produção de alguns produtos sintéticos. Nobel foi um homem bem-sucedido e acumulou centenas de patentes, além de ter sido o dono de quase uma centena de fábricas.